Olá a você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a questão do mercado livre de energia elétrica. A Cotriel, exemplo de muitas empresas, também tem uma preocupação recorrente com a questão dos custos. Temos unidades que têm a questão de armazenagem de grãos, unidades que têm indústrias, a própria sede também tem vários setores nos quais também exige-se um consumo muito grande de energia elétrica. E a gente, para falar sobre essa questão, vai conversar com o Robson Soares, que é eletricista da Cotriel, o Robson que faz essa avaliação dessas contas de energia elétrica e tem um trabalho muito interessante a respeito feito e nos fala então sobre toda essa questão. Robson, como é que começou essa preocupação da Cotriel em reduzir os custos de energia elétrica? Depois a gente vai entrar especificamente na questão do Mercado Livre. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem, Roger? Tudo bem a todos que nos acompanham? É um prazer estar aqui e falar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui dentro da empresa. Bom, o gasto com energia elétrica é um problema recorrente para todos nós, né? Não é só aqui na indústria, não é só nas nossas casas. A gente tem todo final de mês a gente tem que pagar a conta de energia, a gente fica pensando como que a gente podia fazer para baixar esses custos, né? E aqui na cooperativa não é diferente. A gente tem um setor, que é o setor de elétrica e refrigeração, que a gente trabalha com tudo que é voltado à parte de energia elétrica dentro da empresa da Cotriel e nas unidades. A gente fica centralizado aqui na sede e a gente corre todas as unidades. Então, um dos detalhes que a gente começou a notar é que as unidades se trabalhavam de forma diferente. Assim, a gente ia numa unidade, eles trabalhavam de uma forma, outra do outro, sendo que essas unidades pareciam muito, falando eletricamente, com cargas muito parecidas. Então a gente começou a estranhar por que eles trabalhavam diferente, sabe? E assim, como tudo evolui, o nosso setor também começou a pensar de maneira diferente. Assim, vamos começar a projetar o que a gente vai fazer a partir do ano que vem, a partir do mês que vem, como que a gente pode melhorar tanto gastos com energia, como atendimento, como qualquer outra coisa. E daí se criou um ramo dentro do nosso setor que é o de eficiência energética. Esse ramo foi passado para mim, eu fui o escolhido, digamos assim, para tentar tirar isso do papel e trazer isso para a nossa realidade. Bem, como que a gente começou isso? A gente centralizou todas as contas de energia da Cotriel, todas elas hoje são centralizadas e passam por mim. Então eu pego cada uma das contas, olho, a gente replanilha todas elas uma por uma, vê o que cada uma das unidades pode melhorar ou não pode, sabe? Quando a gente pegou e começou a fazer isso, a gente notou que aí ficou mais evidente ainda que nós tínhamos uma discrepância entre consumos de energia das unidades. Tinha unidades praticamente do mesmo tamanho, eu falo isso em equipamentos e cargas elétricas que recebem mais ou menos a mesma quantia de produto, falando assim, e uma gastava X e a outra gastava o dobro dela. Ou unidades menores que gastavam a mesma coisa que uma unidade considerada grande, sabe? Então, ali foi o primeiro passo. O segundo passo, a gente começou a entender, eu tive que fazer um estudo de conta por conta e entender o que a concessionária cobrava de cada uma dessas unidades. Porque assim, tem uma diferença entre o que é cobrado da indústria e o que é cobrado da residência. Dentro da indústria tem uma série de fatores, de itens que são cobrados de forma diferente. A gente tem horários que a energia é mais cara, tem horários que a energia é mais barata. E então eu tive que aprender de unidade por unidade como que cada uma das concessionárias trabalhava. Depois que eu entendi isso, a gente foi de unidade por unidade, a gente se reuniu com os gestores, com o pessoal que opera os equipamentos e tentou explicar isso para eles. Diz, nesse horário o quilowatt é mais caro, não sei o que. A gente tentou organizar isso, claro, dentro das necessidades de cada uma das unidades, entende? Porque a gente entende que tem unidades diferentes, uma recebe um tipo de grão, outra recebe um grão mais verde, mais seco, uma trabalha com mais de um tipo de grão. Assim, nós não podíamos fazer com que eles parassem de trabalhar, mas que trabalhassem de uma forma inteligente eletricamente, digamos assim. E dentro disso, depois da primeira volta que a gente deu em todas as unidades, a gente teve um bom resultado, digamos assim. Os gestores, o pessoal que entendeu a nossa ideia, entendeu como que nós podíamos fazer para trabalhar de forma inteligente com a energia, teve resultados muito significantes no final do período, no final do mês, no final do ano. Então, assim, ainda tem coisas a ser feitas, mas a gente melhorou muito essa parte só nos reeducarmos novamente para conseguir trabalhar com a elétrica da forma que a gente entende como certa. Robson, como é que se chegou em março de 2021, unidade de Pantano Grande entrar no mercado livre de energia elétrica? Uma unidade de Pantano Grande, para quem não sabe, né, é uma unidade que tem um engenho de arroz, ou seja, é uma indústria que está lá dentro,
que ao mesmo tempo também tem a questão de se receber duas safras, ao mesmo tempo a safra de soja e a safra de arroz, e a unidade escolhida para começar isso foi Pantano Grande. Foi exatamente por esses motivos que a gente disse agora, a questão de mais atividades. Como é que se chegou à empresa Ludfor Energia, lá de Bento Gonçalves, que inclusive recentemente entregou um certificado, né, que a gente vai explicar depois, dessa redução energética e dessa aquisição do mercado livre de energia elétrica, que também significa muito e é também um mercado que digamos assim, um mercado que tem a questão da eficiência e também é ecologicamente correto. Bom, assim, depois desses primeiros passos que a gente teve interno, dentro da nossa unidade, de conversar com os nossos gestores, com o nosso pessoal aqui, a gente continuou estudando para ver como que a gente podia fazer para baixar mais ainda esse nosso consumo. Então, o que a gente fez? Como nós estamos agora num período que a tecnologia está bem em evidência, assim, a comunicação ficou muito mais fácil, né? Então, a gente começou a buscar em outras empresas parecidas com a cooperativa, em outras cooperativas, em outros mercados, para ver como que eles trabalhavam com a energia deles, como que eles faziam a eficiência energética das empresas deles, digamos assim. E então a gente foi conversando, eles foram passando empresas que apoiavam eles nesse sentido, empresas que ajudavam também nessa parte de qual caminho seguir. E então a gente recebeu, depois disso a gente conversou com essas empresas, a gente recebeu, por exemplo, pessoas que trabalham, indústrias, pessoas que fabricavam placas solares, por exemplo. Eles estiveram aqui, a gente conversou com eles, eles nos apresentaram projetos, a gente fez orçamentos com esse pessoal das placas solares, por exemplo. Só que assim, a placa solar, como ela está muito em alta, mas eu estou falando de 2, 3 anos atrás, assim, quando a gente fala em investir em placa solar, a gente sabe que tem um investimento muito alto. Imagina assim, numa casa já é um investimento, a gente já sabe que não é tão barato. Então tu imagina assim, investir em placa solar para tocar uma unidade da Cotriel. Assim, nós estamos falando em bastante placa solar. E isso gera um investimento alto, sabe? Quando tu fala em investimento alto, tu chega num gestor, o pessoal fica meio assim, né? Diz, mas eu investi tudo isso, né, para depois gerar o resultado. Então, ficou meio assim. Mas a gente continuou pesquisando e falando, e nessas pesquisas a gente começou a ouvir falar em mercado livre de energia, que a gente não tinha ideia do que era, mas a gente também começou a pesquisar, ir atrás, ver o que era. E então a gente encontrou a Ludfor. Foi quando a gente entrou em contato com eles, eles vieram até nós, a gente conversou, eles apresentaram clientes que eles já tinham dentro do Mercado Livre, que eles atendiam, a gente entrou em contato com essas empresas também, que nos disseram que realmente era uma coisa certa, uma coisa segura, uma coisa que dava resultado. E então, assim, tem uma série de detalhes para te poder migrar para o Mercado Livre. E Pantano Grande era a nossa unidade propícia para isso, entende? Era uma unidade grande, porque tu tem que ter uns itens que tu tem que atingir para te conseguir entrar. Pantano Grande se encaixava muito bem nisso. E como ela é uma unidade grande, que gasta bastante energia, a gente optou por então fazer esse investimento e tentar com Pantano Grande, jogar Pantano no Mercado Livre e ver como que ia se comportar isso, sabe? A gente fez estudos, eles deram estudos para nós ali de como que a gente projeta como que vai se comportar o mercado cativo, que é o mercado onde a gente está, que é da concessionária da cidade e tal, e como que se comportaria no Mercado Livre. Então a gente fez como se diz assim, essa migração com Pantano e realmente em poucos meses a gente já viu esse resultado dar certo, sabe? Quanto que baixou a conta de energia elétrica lá em Pantano Grande? Qual foi a porcentagem que se baixou? Bom, eu acho que eu vou falar um pouquinho do que é o Mercado Livre, até para o pessoal entender basicamente assim, do que era. O Mercado Livre de Energia é assim, quando a indústria quando tu é um grande consumidor, como a cooperativa quando a Cotriel tu tem, por lei, digamos assim, a chance de não usar a energia da cidade, da concessionária que abrange a cidade, que é o mercado cativo, digamos assim. Tu não precisa usar a energia da cooperativa e tu pode comprar energia de quem tu quiser, migrando para o Mercado Livre. Um exemplo, alguém que tenha 10 hectares lá na Bahia, lá em Mato Grosso, onde quer que seja, e pega esses 10 hectares e joga e enche de placa solar, digamos assim. Ele vai gerar bastante energia. Essa energia, ele pode entrar, né, se legalizar, entrar para o Mercado Livre e vender essa energia para alguém. Se essa energia que ele está vendendo é mais barata, a cooperativa, por exemplo, pode comprar desse cara essa energia, digamos que o mercado cativo aqui, a RGE, a Coprel, a concessionária que seja, vende essa energia a 50 centavos o quilowatt. E esse rapaz lá vende a 25 centavos, por exemplo, a gente tem uma economia de 50%. E a gente pode fazer isso. Então foi isso que é o Mercado Livre, entende?
A gente sai do mercado cativo, tá, mas tu me diz assim, mas como que essa energia vem lá do Mato Grosso para cá? A RGE, a concessionária, a Coprel, qualquer que seja, que atende a cidade, ela continua trazendo essa energia para nós. Ela continua nos atendendo, a gente continua sendo cliente deles. A única diferença é que a energia que a gente gasta, a gente não compra deles. Porém, eles trazem essa energia para nós, a gente paga uma forma de pedágio para eles trazerem essa energia da onde a gente comprar até nós. E aí que o Mercado Livre se torna eficaz, porque é ali que a gente tem essa baixa no consumo de energia, digamos assim. Lá em Pantano Grande, quando a gente fez o estudo, a gente calculava em torno de 20% a 25% de economia de energia. E, claro, logo nos primeiros meses ali, a gente já teve esse retorno, e até foi um pouco maior, porque na verdade a gente acreditava que a energia comum não ia subir tanto conforme foi, né? Então nós tivemos meses ali que a gente chegou a quase 30% de economia na unidade de Pantano Grande. Não sei se você quer falar em reais, mas teve meses que a gente chegou a 30 mil reais a mais do que isso de economia. E o investimento é bastante baixo, né? E o certificado lá do Lutfor, que a gente colocou nas nossas mídias, inclusive, né? E de energia renovável, né? Você explicou muito bem, se deixou de se emitir, por exemplo, 161 toneladas de gás carbônico, ou seja, 4.453 árvores conservadas por 20 anos, um consumo de 1.602 veículos leves a gasolina percorrendo 500 quilômetros, 452 caminhões que fazem 1.000 quilômetros e envio de 69 toneladas de papel aterro sanitário. Ou seja, é um consumo que é ambientalmente correto e, além de tudo, também, né, Robson, ele é bastante sustentável e torna a Cotriel sustentável nesse sentido, né? Isso, quando tu entra pro Mercado Livre, assim, ó, tu busca empresas que te entreguem a energia que tu precisa, que sejam mais baratas, logicamente, mas também, quando a gente optou pela essa empresa que a gente comprou energia, a gente sabia que essa empresa era uma empresa que prezava pelo meio ambiente, que a energia que ela gerava era totalmente sustentável, que vem de parques eólicos que eles têm, de placas solares, de algumas PCHs, então a gente já sabia que a gente estava fazendo um bem para o meio ambiente. E agora, depois desse primeiro ano que a gente trabalhou dentro do Mercado Livre, a gente recebeu esse certificado que prova, que mostra, porque assim, eu acho que a Cotriel, com o tamanho que tem para a cidade, para a região, ela tem que dar um exemplo de proteger também o meio ambiente, não só economizar monetariamente dentro da empresa, mas fazer o bem também para o meio ambiente, para as pessoas. E quando tu vê esses exemplos aqui, por exemplo, de 69 toneladas de papel tirado num aterro sanitário, a gente até se apavora, né? A gente nem acreditava que isso seria real, né? Então é muito interessante e eu acho que é isso que a gente tem que fazer mesmo, né? Tentar, além claro, diminuir os custos com a nossa produção, com a nossa energia, também proteger o meio ambiente e fazer o bem para todas as pessoas, né? Robson, para encerrar, né, como é que está a questão? Né? Você falou de metas, né? O que você vai chegar no ano que vem, né? Como é que está a implantação para as demais unidades? O quanto que isso é possível? Como é que está o planejamento do setor de eficiência energética dentro do setor, então, elétrico da Cotriel para implantar em demais unidades? Tem um plano piloto, um plano para outras unidades? Como é que está essa implantação? Sim, como o Pantano deu muito certo, logo nos primeiros meses a gente já começou a estudar a estratégia de migrar todas as contas, todas as unidades da Cotriel para o Mercado Livre de Energia. Então, assim, a gente apresentou o resultado que deu o Pantano e a direção, juntamente com nós, achou que sim, seria viável fazer essa mudança e nós vamos fazer isso até mais ou menos daqui a um ano. Até julho de 2023 nós estaremos com todas as unidades do Mercado Livre. Hoje, nós já estamos com, além de Pantano, a gente já tem o mercado da unidade de Salto do Jacuí, Campos Borges Produtos Agrícolas, a unidade do depósito aqui interior de Espumoso, e nessa semana, agora ontem, a gente recebeu a informação que já migramos também o mercado de Arroio do Tigre para o Mercado Livre de Energia. Então a gente já está com esses 5 CNPJs, digamos assim, no Mercado Livre, mas até final de 2022 vai estar quase todas as unidades da Cotriel no Mercado Livre e vai ficar Estrela Velha, eu acho que para 2023, porque tem uma série de detalhes que tu tem que a gente precisa levar em consideração para conseguir fazer as migrações, né? Então tem que respeitar os prazos certinhos ali.
Então, esse é o Robson Soares, que é eletricista da Cotriel, da parte então de eficiência energética da cooperativa, falando então sobre o Mercado Livre, revelando então que além da unidade de Pantano Grande que a gente mostrou, outras unidades estão migrando para o Mercado Livre de energia elétrica. A entrevista da semana falando sobre essa questão do meio ambiente, nesse mês dedicado ao meio ambiente.